Sejam bem-vindos ao Mata Online. Este é o 7º vídeo da resolução do guião de preparação para o Exame Nacional, onde vamos trabalhar a monotonia de uma função e as concavidades do gráfico de uma função, aqui associados ao estudo do sinal da primeira derivada e segunda derivada, respectivamente. Vamos terminar esta parte com a relação entre o gráfico da segunda derivada e da primeira derivada também. Também temos ali um exercício bastante interessante sobre esta parte. Então, exercício 31. Considera a função f, já nos dão aqui o domínio, e pretendemos estudar a função quanto à monotonia e a extremos. Então, o que vamos ter que fazer é estabelecer aqui uma relação entre o sinal da primeira derivada e a monotonia da função. Para estudar o sinal da primeira derivada, nós vamos ter que fazer a derivada da função e vamos começar por aí. Vamos ter que aplicar a regra do quociente, ou seja, fica a derivada do que está em cima, mantendo o denominador e depois troca, ou seja, fica menos seno vezes a derivada de 2 mais cosseno. Aqui fica tudo a dividir pelo que está no denominador ao quadrado. Ora bem, vou já pôr aqui o traço de fração, porque o que está no denominador é para manter, por isso 2 mais cosseno ao quadrado. E agora a derivada do seno é cosseno, então fica aqui cosseno vezes 2 mais cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Ou seja, fica aqui embaixo 2 mais cosseno ao quadrado, e agora aqui fica 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado x mais seno ao quadrado x. Portanto, vai ser aqui, portanto, vamos manter aqui o que está no denominador, ou seja, vai ficar 2 mais cosseno x ao quadrado, e aqui em cima fica 2 cosseno x mais 1, por causa aqui da aplicação da fórmula fundamental da trigonometria. Ok, já temos a derivada. Vamos então, vou só puxar aqui um bocadinho para baixo, temos aqui um bocadinho mais de espaço. Ok, já temos aqui a derivada da função, então o segundo passo é calcular os zeros de f'. Ou seja, vamos fazer aqui f' de x igual a 0, ou seja, fica então 2 cosseno x mais 1 a dividir por 2 mais cosseno x ao quadrado igual a 0. Não esquecer que os zeros têm que ser calculados dentro do nosso domínio. Portanto, vai ficar parte de cima igual a 0 e denominador diferente de 0, com o x pertencente ao intervalo de 0 a π. Ok, então vai ficar igual a cosseno de x, portanto fica igual a menos 1/2. E nesta parte aqui, de ver onde é que isto é diferente de 0, reparem que, vou só pegar aqui nesta condição, vou falar aqui um bocadinho mais para cima, reparem que o cosseno, né, varia sempre entre menos 1 e 1, dentro de uma volta completa, e se eu fizer 2 mais cosseno, então ele vai estar a variar entre 1 e 3. Então significa que esta condição nunca se vai anular. Portanto, é considerado aqui, é o que nós usamos aqui a terminologia de condição universal. Então basta só colocar a parte do domínio. Para resolver aqui, nós temos que ver quando é que o cosseno é igual primeiro a 1/2, mas também precisamos saber onde é que o cosseno é negativo. E podemos utilizar aqui dois ângulos, ou seja, para o cosseno ser igual a 1/2 seria no π sobre 3, mas no segundo quadrante estará o 2π sobre 3 e no terceiro quadrante vai estar aqui o 4π sobre 3. Então fica 2π sobre 3 mais 2kπ ou 4π sobre 3 mais 2kπ, e aqui o nosso x a pertencer ao intervalo de 0 a π. Agora, atribuindo valores a k, fica x igual a 2π sobre 3 ou x igual a 4π sobre 3, sendo que nós ali, logo pela circunferência trigonométrica, estávamos a ver que não era possível o 4π sobre 3 estar no intervalo de 0 a π, portanto é só mesmo o 2π sobre 3. Então este pertence, este não pertence, e não vamos ter mais nenhuma solução. Agora, a fase seguinte é construir aqui a tabela,
Portanto, a tabela vai estabelecer aqui uma relação entre o sinal. Deixem-me ver se não estou a conseguir. Se consigo. Pôr aqui mais Elsa. Ok. Vamos então pôr aqui mais uma linha. A tabela então vai ser construída, ela vai ser pequena, portanto ela vai começar no 0. Depois vai levar aqui uma coluna para colocar o 2π sobre 3 e vai terminar no π. Então significa que vai ficar de 0 a π, não definido, tanto aqui neste como neste, e colocamos aqui o 2π sobre 3 como sendo 0. Então vai ficar o sinal de F' e aqui fica a monotonia de F. Ok, agora temos que estudar o sinal da função e para isso eu vou substituir, ok, aqui em cálculo auxiliar, uma vez que a função trigonométrica é um bocadinho mais difícil de ver o seu sinal, então eu vou fazer aqui a substituição por um valor antes do 2π sobre 3, pode ser o 0, apesar do 0 não pertencer ao domínio, pertence à função, e ao substituir aqui na função derivada, ele ficava 2 vezes 1 mais 1 a dividir por 2 mais 1 ao quadrado, ou seja, fica 3 sobre 9, que é 1/3, mas não me interessa tanto o valor, me interessa mais o saber que é positivo, e como a função trigonométrica ela é periódica, depois acaba por a seguir ser negativa. Então a função sobe, desce e terá aqui o seu máximo. Então podemos, e temos de tirar agora as conclusões, ou seja, vamos indicar os intervalos de monotonia primeiro, então podemos dizer que F é crescente em 0 aberto a 2π sobre 3 aberto, que F é decrescente em 2π sobre 3 a π, e que o f de 2π sobre 3 vai ser o nosso máximo, vamos por aqui máximo relativo, e isso tem que ser feito aqui, substituído aqui na função. Portanto, vai ficar, vamos aqui à função, fica seno de 2π sobre 3, e depois a dividir por 2 mais cosseno de 2π sobre 3. O 2π sobre 3, já vimos que era o ângulo do segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno continua a ser positivo, mas o cosseno fica negativo. E vai ficar raiz de 3 sobre 2, 2 menos 1 meio. Multiplicando tudo por 2, vai ficar aqui 4 menos 1, portanto vai ficar raiz de 3 sobre 3, como sendo então aqui o nosso máximo relativo. No exercício 32, diz-nos o seguinte: na figura ao lado está representada no referencial autonormado parte do gráfico da função derivada. Em qual das funções seguintes pode estar representado o gráfico da função h? Para os alunos que têm mais dificuldade em fazer estas relações, o que eu costumo aconselhar é pensarem da mesma maneira como se estivessem a fazer o exercício anterior, ou seja, como se estivessem a estudar a monotonia da função com base no sinal da derivada. Então o que é que vamos fazer? Nós já temos aqui o gráfico da função e podemos fazer também uma tabela. Ou seja, onde vamos colocar aqui o sinal da galinha para ela me dar a monotonia da função h. Mas para preencher aqui a tabela eu preciso do domínio, que aqui é de menos infinito a mais infinito, e preciso dos zeros da derivada, que neste caso só tem um zero, que é no zero. Em relação ao sinal, nós podemos dizer que a primeira derivada ela começa com imagens positivas e depois passa aqui para esta parte do gráfico onde as imagens são negativas. Por isso a função é crescente, decrescente e tem o máximo no zero. Então agora só temos que encontrar a função que começa por ser crescente, depois é decrescente e tem o máximo do zero e chegamos aqui ao gráfico da função d. Exercício 33. Considera a função f de domínio R+, temos aqui a nossa expressão. Estuda a função quanto ao sentido das concavidades e quanto à existência de pontos de inflexão. Temos que indicar os intervalos onde ela tem concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima e as coordenadas dos pontos de inflexão, caso existam. Ok,
Para fazer o sentido das concavidades, temos que fazer a primeira derivada e a segunda derivada, porque é através do sinal da segunda derivada que nós vamos conseguir estudar a função o gráfico da função quanto ao sentido das suas concavidades e existência de pontos de inflexão. Então vamos começar aqui pela primeira derivada. Vai ficar a derivada de x ao cubo mais a derivada de 6 ln de x. A derivada de x ao cubo é 3x² e aqui podemos manter o 6 e derivar apenas o ln de x. Então fica 3x² e agora aqui a derivada do logaritmo é derivar o que está lá dentro a dividir pelo que está lá dentro. Portanto, vai ficar 3x² mais 6 sobre x. Podemos aqui reduzir ao mesmo denominador e fica 3x ao cubo mais 6 tudo sobre x. Agora, a segunda derivada, eu vou aplicar a regra do quociente, portanto, 3x ao cubo mais 6 derivada vezes x, menos 3x ao cubo mais 6 vezes x derivada, a dividir por x². Ou seja, tenho que puxar aqui para baixo, ou seja, vai ficar a derivada de 3x ao cubo é 9x, 9x², e a derivada de 6 é 0, portanto, vezes x, menos, e agora aqui fica 3x ao cubo mais 6 vezes 1, a dividir por x². 9x ao cubo menos 3x ao cubo menos 6 a dividir por x², que dá 6x ao cubo menos 6 a dividir por x², e até se quisermos podemos colocar aqui o 6 em evidência. Vamos então agora aos zeros da segunda derivada. Portanto, vamos ver quando é que f duas linhas de x é igual a 0, que fica 6x ao cubo menos 1 sobre x² igual a 0, ou seja, fica 6x ao cubo menos 1 igual a 0 e x² diferente de 0, sendo que o meu x tem que ser positivo por causa do domínio da função. E os valores que nós estamos à procura, como é para estudar o gráfico da função, só faz sentido que também esteja presente aqui o domínio e que vamos determinar as soluções dentro do domínio da função. Ok, então aqui vai ficar, portanto, o 6 ao passar para aquele membro a dividir fica 0, portanto fica x ao cubo menos 1 igual a 0, x diferente de 0 e x maior que 0. No entanto, estas duas condições, ou seja, o x diferente de 0 acaba por desaparecer porque já não estaria incluído no domínio. Portanto, x ao cubo vai ser igual a 1 e x maior que 0, ou seja, x vai ser igual a raiz cúbica de 1. Portanto, vai dar aqui que o x vai ser igual a 1, com o x a ser maior do que 0. Vamos então construir a tabela. E a tabela vai ser construída dentro do intervalo de 0 aberto a mais infinito, passando pelo 1. Então, de 0 não definido, passando pelo 1. E aqui é o nosso sinal para a f, duas linhas, para nos dar as concavidades do gráfico da função. Ok, vamos também ter que estudar quanto ao sinal, por isso aqui, para quem tem mais dificuldade, o que eu vos aconselho é aqui em cálculo auxiliar, atribuir, por exemplo, aqui um valor antes de 1 na função derivada, portanto, f duas linhas podem substituir, por exemplo, 0,5. Aqui não posso mesmo substituir por 0, porque no 0 não dá para fazer a conta, tá bem? Por isso, mas podem substituir por um valor qualquer entre 0 e 1. E depois fazemos aqui o estudo e fazemos o cálculo e vemos que é negativo. Depois podem atribuir um valor acima do 1 e vão ver o sinal dentro daquele intervalo que vai dar positivo. Portanto, quando ela é negativa, ela tem concavidade voltada para baixo, depois aqui tem concavidade voltada para cima e aqui será o seu ponto de inflexão. Portanto, o ponto de inflexão é mesmo um ponto, ou seja, será da forma 1 f de 1. O f de 1 teria que ser calculado indo ali em cima a função do enunciado, portanto vai ficar 1 ao cubo mais 6 vezes ln de 1.
1 ao cubo mais 6 vezes LN de 1, que dá 1 mais 6 vezes 0, ou seja, vai ser igual a 1. Portanto, posso afirmar que o gráfico de f tem, e vamos lá escrever aqui, concavidade voltada para baixo, em 0 aberto a 1 aberto, concavidade voltada para cima, em 1 aberto a mais infinito, e tem um ponto de inflexão, que é 1, 1. Vamos ao último exercício deste vídeo, que diz-nos o seguinte: seja G a função do domínio fechado de 0 a π, seja R a reta tangente ao gráfico da função que tem declive máximo. Determina o declive da reta. Ora bem, o que é que acontece? A reta tangente, portanto, o seu declive, portanto, está relacionada com o calcular a derivada no ponto de tangência. O problema é que eu não sei qual é esse ponto, ou seja, eu não sei qual é a abscissa desse ponto, e além disso eles querem que nós determinemos o declive máximo. Então, se a reta tangente tem declive e o declive é calculado com base na derivada da função num determinado ponto, então se nos está a pedir o reta de declive máximo, é o mesmo que me pedir onde é que a f' é máxima. Mas então, o que me está a ser pedido é para estudar ou seja, para estudar a monotonia da f'. E para estudar a monotonia da f', eu vou ter que utilizar o sinal da segunda derivada. Então, vamos a isso. Vamos derivar a função, portanto, vamos fazer o G' de x, por isso vai ficar 2 seno de x derivada, mais seno quadrado de x. A derivada aqui vai ficar 2 vezes a derivada de seno, e para fazer a derivada da potência, aqui do seno ao quadrado, o 2 passa para trás, baixamos o grau, portanto é como se fosse aqui elevado a 1, e derivamos o seno. A derivada do seno fica o seno, aqui fica só seno, e aqui a derivada do seno também passa a cosseno. Então vamos ficar com 2 cosseno de x mais, e aqui se quisermos podemos passar para seno de 2x, usando a fórmula de duplicação do seno. Agora, segunda derivada, temos que derivar o 2 cosseno de x e derivar o seno de 2x. Ou seja, fica 2 vezes a derivada de cosseno, mais, e agora aqui temos que derivar o que está dentro do seno e passar a cosseno. Ou seja, vai ficar 2 vezes, e aqui fica a derivada do cosseno é menos seno, mais 2 vezes cosseno de 2x. Ou seja, fica menos 2 seno de x, mais 2 cosseno de 2x. Agora, o nosso objetivo vai ser calcular os zeros da segunda derivada. Portanto, vai ficar menos 2 seno mais 2 cosseno de 2x igual a 0. Eu aqui posso, para ser um bocadinho mais fácil, dividir todos os termos desta equação por 2. Então vai ficar menos seno de x mais cosseno de 2x igual a 0. O cosseno de 2x pode ser substituído por cosseno ao quadrado de x menos seno quadrado de x, e fica aqui igual a 0. Depois, o cosseno ao quadrado pode ser substituído por 1 menos seno ao quadrado, por causa da fórmula fundamental da trigonometria. E juntando tudo, fica menos 2 seno ao quadrado de x menos seno de x mais 1 igual a 0. Chegando aqui, isto dá uma equação completa de segundo grau, por isso vai ficar seno de x igual a menos, portanto aqui é como se fosse o a ser menos 2, o b a ser menos 1, o c a ser igual a 1.
Portanto, fica menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 1, a dividir por 2 vezes menos 2. Ou seja, fica seno x igual a 1, mais ou menos 3 sobre menos 4, e vamos fazer aqui a soma e a subtração, portanto vai ficar seno de x vai ser igual a menos 1, ou seno de x igual a 1 meio. Para o seno ser igual a menos 1, portanto, o seno é igual a menos 1 em 3π sobre 2, por isso então aqui fica um caso particular, porque ele é o único ângulo, depois só volta a ser igual a menos 1 quando adicionamos uma volta completa. E para o seno ser igual a 1 meio, esse valor está tabulado, é no π sobre 6, e o seno é positivo, quer no primeiro quadrante, quer no segundo quadrante, que é como se fosse π menos π sobre 6, ou seja, é no 5π sobre 6. Então fica x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. O nosso intervalo é de 0 fechado a π fechado, portanto, ou seja, o x pertence a este intervalo. E se atribuirmos valores a k, fica x igual a 3π sobre 2, x igual a π sobre 6, x igual a 5π sobre 6. Só que dentro deste intervalo, isto é como se fosse de 0 até 6π sobre 6, o 3π sobre 2 não pertence, o π sobre 6 pertence e o 5π sobre 6 pertence. Não vale a pena atribuir mais valores a k porque já vai estar fora dentro deste intervalo. Portanto, fazendo agora aqui a tabela vai ser feita dentro de 0, portanto 0 a π, mas vamos ter aqui que colocar duas colunas, uma para cada um dos zeros. Ok. Ok. Então, vamos aqui colocar o x, que está entre 0 e π, e passa no π sobre 6 e no 5π sobre 6. Colocamos aqui o sinal de f de g a duas linhas, mas atenção que é para estudar, portanto, o sinal de g a duas linhas, que é para estudar a monotonia da g'. Agora, relativamente ao sinal, vamos fazer da mesma maneira como temos estado a fazer, ou seja, podemos atribuir ali à segunda derivada, eu posso substituir, por exemplo, por 0, que ele pertence. Então, se eu for aqui substituir o x por 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2 vezes 1. Portanto, então eu vou só colocar aqui a conta, ou seja, no cálculo auxiliar, fazer guia duas linhas de 0 deu 2, que é positivo. Então, ela começa positiva, fica negativa e depois passa a ser positiva. Então, a derivada sobe, desce, sobe. Tem aqui o máximo, tem aqui o mínimo, mas atenção que este também é o mínimo e este é o máximo. Porque o intervalo está fechado. Então, o nosso objetivo era saber onde é que o declive era máximo. E para o declive ser máximo, nós tínhamos aqui duas possibilidades. Ou seja, podia ser no g' de π sobre 6 ou no g' de π. E agora nós vamos substituir na primeira derivada para percebermos qual dos dois máximos é que será o maior. Então, vamos ao g' de π sobre 6, por isso, volto a repetir, é na primeira derivada, então vai ficar, substituindo, vai ficar 2 cosseno de π sobre 6, mais, e agora voltando ali, fica mais seno de dobro de 2π sobre 6. Então fica 2 vezes raiz de 3 sobre 2. O seno em 2π sobre 6 é como se fosse o seno em π sobre 3. Então fica 2 raiz de 3 sobre 2
mais raiz 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3 sobre 2. Se for o guilinha de π, ele vai ficar 2 cosseno de π mais seno de 2π. Ou seja, fica 2 vezes menos 1 mais 0, que dava menor que o valor que me deu para o guilinha de π sobre 6. Sendo assim, a conclusão que nós tiramos é que o declive máximo será 3 raiz 3 sobre 2. Tendo em menos aqui a resolução desta parte, espero que estes vídeos estejam a ser úteis e vemo-nos no próximo vídeo.